Olá, minha gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Tá começando a nossa live 73 Papo de Assessora. A live que eu convido os meus alunos, as minhas alunas, que se tornaram assessoras de influenciadores digitais, para compartilhar a história delas com vocês. Como foi que elas se tornaram assessoras? Elas conquistaram liberdade de vida? Elas conquistaram uma boa remuneração trabalhando como assessoras de influenciadores? Vamos descobrir? Vamos conhecer mais uma história hoje, gente? Estou muito feliz de fazer essa série de lives de novo aqui com vocês. A nossa terceira e última live da semana é com uma convidada muito especial. Eu convidei a aluna Pá Granada. Eu convidei a Pá para compartilhar aqui com vocês um pouquinho da história dela para vocês. Ela teve uma história muito legal. A Pá é criadora de conteúdo, era criadora de conteúdo, era influenciadora quando entrou profissão assessor. Então, ela entrou com uma intenção, né, de se autoassessorar, de cuidar da própria carreira. E aí, no meio da profissão, descobriu que dava para ganhar dinheiro como assessora, um dinheiro diferenciado, que dava para fazer, né, fazer mais publicidades como assessora, fechar mais publicidades como assessora. E aí decide embarcar nesse novo mercado, nessa nova profissão e começar a trabalhar como assessora de influenciadores. E então a vida dela muda, né? As coisas mudam. E começaram a acontecer. A Pá é aluna do Profissão Assessor de janeiro de 2024, então ela é do começo do ano. E agora, ó, em 6 meses de curso, já teve aí muitas conquistas, muitas coisas para compartilhar com vocês, tá? Entrei. Deu certo! Consegui. Primeiro, boa noite, Pá. Obrigada Boa por ter noite. aceitado o meu convite. Ai, prazer, vai ser incrível. Tô super animada. Que bom. Bora lá começar? Bora. Começa por onde tu mora, quantos anos tu tem e um pouquinho da... Se quiser, né? Tudo Se bem. quiser compartilhar a idade. Não, tô zoando. E um pouquinho da tua carreira, assim, da tua história pré-assessoria de influenciadores. Tá. Na verdade, eu moro aqui em São Paulo, tem 6, 7 anos, mais ou menos, mas eu sou carioca. Tô morando aqui, mas meu coraçãozinho é do Rio de Janeiro. Eu tenho 36 anos, só que a minha vida na internet, ela é tipo, eu tô na internet desde os blogs, eu escrevia em HTML, eu fazia template, era um negócio muito louco, assim, tipo, época das cavernas mesmo. E eu sempre gostei de escrever, criar conteúdo, a gente vai se adaptando, né? As redes sociais foram surgindo e eu fui me adaptando desde então. E aí eu já tenho mais de 16 anos na internet. Que legal. E aí, beleza. Todos esses anos aí na internet, tu começou. Quando foi que tu começou a criar conteúdo pro Instagram e como foi um pouco da tua carreira como criadora de conteúdo? Tá. Eu entrei no Instagram, eu acho que é de 2009, se eu não me engano, porque assim, foi assim que lançou, ele ainda era em Uau. inglês, era todo em inglês, então eu tô no Instagram, eu não sei o ano certinho, mas eu acho que é 2009. Só que eu não entrei como criadora de conteúdo. Na época eu tinha uma. Ah, essa história é muito louca. Na época eu tinha uma loja de moda praia fitness e eu mandava biquíni para as paniquetes do programa Pânico. Uau! Numa época que não existia permuta, não existia publi, não existia nada. Tipo, eu criei esse cenário, basicamente. Então eu mandava as peças, aí elas tipo, usavam no programa, postavam no Instagram e marcavam. Não tinha valor, não tinha nada. Era só assim. Eu fazia uma caixa de biquíni e por mês eu mandava para elas. E aí, o Instagram da minha loja, nessa época, tipo, não existia nem 10K, não tinham esses números. Eu bati 100K por conta da divulgação delas. Que massa! E aí eu comecei a vender pela internet. Não tinham essas ferramentas, tipo, as pessoas mandavam direct, eu tinha que calcular, correio. Era uma época pré-histórica mesmo. E aí nessa eu fui me postando, marcando o meu Instagram. E aí as pessoas, por curiosidade, começaram a me seguir também. E aí foi assim que o meu Instagram começou a crescer. E aí eu comecei a receber convites também. E aí a coisa foi. Eu fui mudando o caminho nesse processo. Aí eu fechei a loja numa época que a minha mãe teve que começar a me ajudar,
porque eu já estava fazendo muito evento, fazendo trabalho e eu não conseguia ficar na loja. Aí teve um momento que eu tive que fechar a loja e foquei realmente só em ficar na internet. Eu ainda faço muitas coisas por trás, né? Porque a internet tem várias possibilidades. E aí, mas eu concentrei totalmente a minha vida na internet, de forma geral, redes sociais, enfim. Total. Perfeito. E tu chegou a fazer faculdades, né, pá? Tipo, tu colocou na tua matrícula, eu fui resgatar a tua matrícula, né? Eu sempre leio antes de fazer aqui, que eu acho interessante a gente lembrar do que vocês falaram antes de entrar na profissão, sabe? E aí, tu fez algumas faculdades, mas a tua vida era a internet, né? É, é um péssimo exemplo isso, na verdade, né? Porque eu pulei de 4 cursos. Só que eu não conseguia me adaptar. E aí, assim, hoje em dia, terapia, enfim, a gente entende que eu não consigo me adaptar a esse modelo tradicional de estudo, enfim, não era uma coisa que eu conseguia me encaixar muito bem. Entrei fazendo administração, pulei para a parte de informática, aí depois voltei para contabilidade, depois fui para marketing. Eu pulei para vários caminhos, mas não conseguia. E aí eu falei, gente, eu vou gastar dinheiro e não vai ser uma coisa que vai me dar prazer, que vai fazer com que eu engaje mesmo, né, em trabalhar com aquilo. Tipo, não fazia muito sentido para mim esse Mas caminho. sabe por que que eu perguntei disso? É interessante, né? Porque já começou na internet há muitos anos. E É, querendo ou não, não era uma carreira formal. Então eu não. achei muito corajoso da tua parte trocar, né? E não se render a fazer uma coisa que não era. Porque se Então, tivesse na tua época, talvez, uma formação um pouco mais digital, vamos dizer, é, talvez fosse ser um caminho que tu se encaixasse um eu pouco teria mais, né? me, é, eu teria me empenhado. Mas, é assim, porque na verdade você falou corajosa, mas não consigo ver muito assim, porque a coisa foi indo assim. Eu, tipo, não foi um planejamento, tipo, eu não fiz uma estratégia nessa época, realmente não foi. A coisa foi acontecendo e eu fui seguindo, entendeu? Então, assim, a parte da faculdade era uma coisa que era por obrigação. E aí, quando eu vi que a coisa não ia andar, foi muita insistência. Eu ainda insisti muito, entendeu? Entendi, entendi. Tu achou que tu tinha que ter desistido. Fala, cara, beleza, isso aqui não é pra mim, vou fazer outra coisa. Tu Isso. esperava isso, assim, É, da tua decisão. Mas isso. cá estamos encontradas, né, nesse teu caminho. E aí, beleza. Então, a Pá, influenciadora digital, trabalhava, né, trabalhando há muitos anos com internet, com criação de conteúdo e tudo. Quando é que eu surjo na tua vida? Quando surge a ideia de assessoria? Tu passou por outras assessoras para o teu perfil? Como é que foi? Tá. A ideia, eu já tive outras assessorias. Na verdade, eu já tive 3 assessorias durante todo esse processo para o meu perfil. E aí, a minha última assessoria, eu tive um problema grave. E aí eu falei, cara, eu não quero mais ninguém trabalhando para o meu perfil. Eu já estou muito tempo aí, eu já sabia algumas questões assim, como é que funcionava a parceria, porque eu já tinha feito isso lá em 1900 bolinha. Falei, eu vou ter que me atualizar, mas assim, eu sei como é que funcionam as coisas. Eu falei, vou trabalhar para o meu perfil. E aí eu comecei a pesquisar, estudar mesmo, né, sobre isso. E aí, jogando nas redes sociais, a gente achou, a gente acha a Maria. Aí eu falei, não, agora eu entendi, vou comprar o curso, vou fazer o curso. E a ideia realmente era só para aprender e entender como é que estava hoje, né? O cenário de como é que eu fechava parceria, como é que eu ia atrás. A parte de me vender era muito difícil, não é uma coisa que eu tenho facilidade em fazer, e eu agora já estou mais acostumada, mas ainda não é um ponto positivo para mim. Então eu queria ver como é que eu fazia isso para conseguir trabalhar para o meu perfil. Só que Perfeito. aí eu comecei a conversar com amigas, né? Que eu conheço muita gente que trabalha na internet. E aí elas falaram: Ah, Paloma, mas pega meu perfil também, eu não tenho assessora. Ah, Paloma, faz um teste comigo, começa a vender o meu perfil. Eu falei: Ah, vai ser legal fazer um teste com outras pessoas, já que eu não tenho facilidade em me vender, eu acho que eu consigo vender outras pessoas melhor. E aí que eu falei: Não, esse caminho é legal também.
Que massa, pá. E aí eu achei super, super curioso, assim. Me conta um pouco de como foi que as. Porque o que que eu quero comunicar pro pessoal, né? O que que eu tô pensando aqui na minha cabeça? A gente tem um mercado em que faltam assessores, né? Faltam assessores competentes, Aham, principalmente. sim. Mas também é muito escasso, né? Os profissionais. Ah, Maria, mas tem as agências. Também tem as agências, mas as agências também algumas vezes não fazem um trabalho tão legal, não dão conta de atender todos os influenciadores, muito longe disso e tal. Queria saber um pouco desses feedbacks desses teus amigos, assim, o que que eles te diziam, o que que eles buscavam, quais eram as dificuldades que tu via, assim, que o pessoal tinha e tal. Então, o primeiro ponto, quando eu comecei a pensar nisso, foi fazer, cara, eu vou fazer diferente do que faziam comigo. Porque uma coisa que eu sentia muita falta era feedback mesmo, do que a pessoa estava fazendo com o meu perfil. Tipo, quais eram as atualizações, o que estava acontecendo, o que durante aquele mês aconteceu, mesmo que fosse. E eu entendo, hoje principalmente, eu entendo que algumas não davam por conta de frustrações. Né? A assessora fica com medo de frustrar, mas eu acho que é importante, porque a gente precisa acompanhar o que está acontecendo, até para tentar melhorar se aquilo ali não está funcionando. Então, a primeira coisa que eu falei, cara, isso daqui eu faço questão de fazer, que é que eles saibam o que está fazendo. E assim, não é tendo acesso direito ao e-mail, mas eu gasto tempo. Mas eu, todo follow-up ou marcas que eu vou atrás, eu coloco na planilhinha que você deu e eu compartilho no início do mês o que aconteceu no mês. Eu compartilho com eles. Eu fiz uma artezinha bonitinha, tadá. E aí eu compartilho todo mês tudo que a gente fez para cada influenciador. Além disso, eu tenho, tipo, era uma coisa que eu também sentia falta. Não é uma obrigação, porque eu entendo, como criadora de conteúdo, eu não tenho muito saco pra call. A gente Aham, não gosta muito de call. não gosto. Mas eu tenho essa opção, tipo assim, eu coloco, tipo, tem direito a uma call por mês, por 30 minutos, pra gente bater mesmo ideia. Eu acho que, por eu ser criadora, eu consigo dar umas ideiazinhas, uns ajustes, entender o que tá funcionando, então. E aí eu falo, gente, vocês têm direito a me usar por um mês, um dia no mês aí. Então, isso é uma coisa diferente também. Porque tem assessora que eu passei que eu nunca nem ouvi a voz. Isso é muito doido, né? Isso, só para dar um contexto para o pessoal, o que que é isso, tá, gente? Esse reporte. Basicamente, a assessora ela tem autonomia para tocar o dia a dia de trabalho dela, na rotina dela, da forma dela, fato. Só que a gente precisa prestar contas do que está sendo feito para o nosso cliente. Senão o cliente ele vai parecer que a gente não está trabalhando. E por mais que muitas vezes a gente esteja. E isso acontece muito. Nossa, eu já me peguei fazendo isso com influenciadores assessorados meus, né? Lá atrás, eu assim, nossa, eu tô aqui fazendo um monte, mas ele não sabe. Então, peraí, deixa eu criar um mecanismo para que ele saiba. Então, é esse reporte, é falar, olha só, eu tô prospectando, eu tô fazendo, eu tô indo atrás, né? E essa parte também, o influenciador não gosta muito de chamada de vídeo. Não adianta, é muito difícil. Mas eu sempre tenho ali, ó, uma horinha no mês fixo pra gente bater um papo, pra gente se conectar, pra gente ter uma troca, né? Então, até o pessoal fica, ai, será que eu vou ter que fazer muita reunião? É. Ai, Deus quisesse se a gente fizesse, né? Queria Não, eu e fazer. eu dou essa opção e vou te falar, se eu fiz três, É, é foram muitas. impressionante. Foram muitas. Eu fiz uma 2 semanas atrás, assim, a última eu falei, gente. Mas assim, mas eu acho importante ter essa opção, porque aí também fica. Não Uhum. vou ser a chata de ficar em cima ou falando que eles precisam, mas assim, ter essa opção de, cara, se você precisar de mim aqui para alguma coisa, eu tô à sua disposição, entendeu? Eu Perfeito, sentia muita falta disso. perfeito. E aí, e eu te pergunto assim, um pouco antes de fechando a assessoria, tipo, é, eles não tinham encontrado assessores, eles queriam alguém de confiança, eles Tá. queriam uma. O que que eles queriam pré-assessoria, assim? Tem muita gente, tinha muita gente traumatizada, já tinha gente que já tinha tido, sim. Porque assim, depois do segundo curso que a gente fez, né, Maria? Aham. Eu tô colocando mais gente no cast. Então agora eu tô com outro número de influenciadores. Então, mas a minha cabeça ainda tá com os primeiros. Então, e eu Sim. ainda tô me adaptando aqui nos números.
Mas os primeiros, uma já tinha tido, e aí muito problema, e justamente igual esses que eu tava falando, assim, de ela sentia como se a agência não estivesse trabalhando para ela. E essa é Uhum. até uma amiga minha que mora no Rio. Ela foi até a primeira, não, a segunda que veio pra mim. A outra era traumatizada mesmo, ela não queria exclusividade, ela não queria, ela achava que esse negócio de exclusividade ia limitar o trabalho dela. Uhum. Aí é uma, tipo, até você explicar que não é assim, a exclusividade é muito pelo contrário, é pro seu perfil não ficar sendo panfletado por aí vai conversando, vai conversando. E, então, assim, eram muitos trauminhas que eu encontrei aí no meio do caminho, mas eu acho que Perfeito. são traumas bem normais, Gil, É. de quem eu já conhecia e de quem eu tô conhecendo ainda. Por que que eu te perguntei isso? Assim, só para o pessoal saber qual que é o cenário que a gente vive, né? A gente vive um cenário onde tem muitos influenciadores que não têm assessoria, né? Beleza. E a gente tem o cenário dos que já foram assessorados, mas que buscam. Até ontem eu fiz uma live com a. Ontem eu fiz a live com a Com Gabriela a Camilo. Gabi, É, eu vi. e a Gabi trouxe exatamente a mesma coisa. Ela falou: Olha, eu entrei em contato com uma influenciadora que era super grande, assim, já tinha tido agência, assessoria, várias coisas. E ela falou: Ó, eu tava um pouco desacreditada, porque eu tive, né, experiências que não foram tão boas. Mas como tu é uma agência menor, um trabalho mais personalizado, eu quero. Então é isso que eu quero explicar pro pessoal. A gente tem dois cenários. Ou você vai encontrar influenciadores que não têm assessoria e tem uma galera por aí, ou você vai ter esse diferencial competitivo no mercado, né? Que é esse trabalho mais personalizado, que um assessor autônomo, uma pequena agência consegue entregar para o Sim. influenciador que eles querem tanto, né? Então é um pouco desse trabalho personalizado que tu decidiu dar e que tu sentia Sim. falta de não ter tido para ti também. Sim, não, e esse foi o meu primeiro. Foi uma coisa que eu coloquei como missão mesmo, assim. Tipo, eu falei, cara, posso crescer a agência, a gente, né, agora a gente está caminhando para isso, mas assim, eu não quero perder o basiquinho, assim, o meu Exato. chãozinho, porque isso foi o que fez eu criar a agência, entendeu? Então, tipo, eu não posso. Vai ficar difícil, mas é uma, tipo, é quase que se fosse uma obrigação comigo mesma, manter isso, assim, sabe? Total, total. Eu tenho uma pergunta que eu não quero esquecer, mas eu quero responder esse da Giovana. A Giovana perguntou se vocês não fazem call para fechar com o influenciador. Para fechar para começar a parceria? Sim, tá, Giovana? Então, fechamos, aí tem um acordo ali mais por chamada, que é muito importante essa troca, mas o problema e depois? É disso que a gente tava falando. Por aí também, pá? É. Então, eu dou opção para a pessoa escolher. Como eu tenho resistência com call, inicialmente, como eu fiz com pessoas conhecidas, eu realmente não fechei com call, porque eu já conheci as pessoas. As próximas, essas agora que eu estou entrando, vão entrar 4, essas a gente está fazendo reuniãozinha. Aí eu faço uma reunião, falo, eu analiso o perfil antes, eu faço uma mini consultoriazinha, assim, vamos colocar, Uhum. só para não gerar muita expectativa, porque também tem essa história, a pessoa acha que vai entrar na assessoria e agora vai virar milionária. E aí não é assim que funciona, é só pra gente dar aquela igualada nas expectativas e falar, posta mais isso, faz mais aquilo, que a gente vai trabalhando seu perfil. Então eu tô, tipo, agora os que estão entrando, eu tô fazendo isso. A gente faz uma Perfeito. reunião, tipo, de alinhamento, né, inicial, só pra ficar tudo bem esclarecidinho, assim. Perfeito, perfeito. E aí, pá, quero voltar para uma pergunta que me ocorreu, que eu não queria esquecer, eu não me esqueci. Tu entra para profissão assessor, começa a estudar um pouco mais, entender profissionalmente a assessoria ali. E o que que é a virada de chave para tu começar a assessorar outros influenciadores? Não vai ser bonito o que eu vou falar, não, mas assim, foi quando a gente fechou a primeira publi, assim. Porque eu falei, cara, se eu tô fechando pra mim, eu vou fechar pros outros e aí eu vou conseguir um dinheirinho a mais. O meu pensamento foi assim, bem, bem, bem básico, Maria. Perfeito. Essa resposta é ótima. Cara, eu vi dinheiro, opa, quero mais dinheiro. Sim, foi exatamente isso. E assim, e aí também tirando um pouco da glamorização do criador de conteúdo, né? Porque as pessoas acham que
Só porque eu tô há muito tempo, eu tenho que ter números exorbitantes, ser a pessoa que viraliza o tempo inteiro. Não, eu não sou essa pessoa, justamente porque eu tô lá em 2009. Então, assim, é muito difícil a gente ficar se adaptando e se enquadrando em todas essas mudanças. E agora a geração Z, que as marcas estão querendo muitas pessoas mais novas. Então, assim, chega um ponto também que eu falo, cara, será que agora é minha época de eu trabalhar um pouquinho por trás, assim? Eu já sei como é que funciona, já entendi como é que é a parte de criação, não vou deixar, porque é uma coisa que eu amo, e aí, tô falando até como... É vida mesmo, assim, eu não me vejo fora das redes sociais, mas agora eu tô escolhendo, tipo assim, cara, será que vale a pena eu tipo, pegar essa publi ou indicar outra pessoa? Aí eu indico outra pessoa. Tipo, E eu não sei da tua parte, assim, pá, mas é uma coisa que sempre me ocorre, né? Quando a gente fala ser criador de conteúdo, ser influenciador versus ser assessor. Que eu acho que imprime muito isso que tu falou. Eu acho que vai muito de encontro com isso que tu falou. E é uma coisa que eu tenho muito esse sentimento. Eu não, né? Eu sou uma criadora de conteúdo, mas eu não trabalho com publicidade nas minhas redes e tal. sim, Mas então eu não tenho esse sentimento próprio. É uma coisa que eu vejo no mercado mesmo, né? Que é, cara. É muito difícil se manter relevante nas redes sociais. É muito difícil manter um perfil com todas gente, aquelas coisas que a gente sabe que são importantes. Como sim, assessoria, você tem diversos perfis que você pode assessorar, que o trabalho deles é se manter relevante. O nosso trabalho é sim, fechar a publicidade. perfeito. Então é mais simples, né? É muito cruel a criação de conteúdo, porque você fica lutando contra as redes sociais. O Só que isso tempo não é uma inteiro. luta do assessor. Isso é uma luta do influenciador. A nossa Exato. luta é selecionar influenciadores legais pra gente assessorar e fazer essa conexão pra entregar publis legais ali e botar a nossa grana no bolso, né? Então, eu acho cruel o trabalho, a profissão criador de conteúdo nesse lugar, assim, né? Sim, sim. A pessoa tem que estar muito disposta mesmo. E assim, eu já estive nesse muito disposto. Hoje em dia eu já tô, não, gente, eu tô querendo ficar aqui mais de boinha. Me deixa aqui com o computadorzinho, uma planilha que eu tô, ó, de boa. Tô de boa. Muito interessante, muito legal. Então, o que te despertou, assim, hoje tu sente que com uma assessoria tu consegue fazer uma renda melhor do que tu fazia antes? Aí depende. Agora, comparando com o cenário que eu tava agora, sim. Tipo, em outra situação, não. Mas assim, eu acho que. E aí tá o legal, assim, a ideia era para complementar. Só que agora já tá virando a renda principal, entende? Eu já tô Uhum. realmente falando, cara, vale mais a pena eu mandar para os influenciadores, porque aí a parte do estresse da criação de conteúdo eu não tenho. E aí eu consigo divulgar para mais influenciadores. E aí, tipo, a comissão é muito maior, assim, vale mais a pena para mim, entendeu? Então hoje ela já tá assim como a minha renda principal. Já tá, já troquei facilmente. Perfeito, muito legal. Opa, e aí, como é que é? Me conta um pouquinho então, para Granado, vir assessora de influenciadores. Hoje, como é que tá a tua vida? Quantos influenciadores assessorados? Vamos começar por aí, pelos influenciadores Tá. assessorados. Então, eu tinha um 4, agora eu tô entrando mais 4, mas a ideia é fechar 10. Eu quero ficar com um número redondo, porque eu gosto de número redondo. Então, vou fechar. Vamos ficar com 10 agora. Só que tem as facilidades, né, de ter sido criadora de conteúdo. E aí eu conversei muito com você sobre isso, a parte de mapeamento. Porque muitas vezes chegam, né, e aí publis pra gente, que os nossos influenciadores não se encaixam. E aí você perde aquela oportunidade. E aí, por eu ter iniciado e conhecer algumas pessoas, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo para manter ali umas pessoas que, mesmo que não façam parte do meu casting, eu possa trabalhar. Então, além do casting, que eu faço faço ativa mesmo, né? Fico buscando marcas para eles e tal. Quando não acontece, eu tenho o mailing, que hoje em dia hoje está com mais de 2.000 influenciadores. Então, eu tenho a minha base, mas eu tenho 2.000 influenciadores cadastrados lá na Mais Influência que eu posso trabalhar com eles também. Para fazer indicação, perfeito. E aí, como foi a primeira publi que tu fechou como assessora? Como é que foi Como é que ela chegou? Como é que foi? Tu lembra dela? Lembro. Foi pra essa minha amiga, que é a Luciana, que ela é lá do Rio. Foi a que pediu, por favor, já que você tá fazendo, me coloca. Tá até hoje comigo. E aí foi uma. Ela é mãe, né? Conteúdo materno.
E aí foi pro Dia das Mães. E foi a nossa primeira. Foi a nossa primeira publi. Ela fez para uma marca de alimentício, enfim, ela tinha que fazer um almoço para celebrar com a filha. E foi muito bonitinho, porque quando eu fechei foi a minha primeira e foi só aquela que entrou naquele mês. Mas eu já fiquei tão feliz que eu falei, gente, eu posso ganhar dinheiro com isso. Que Lembro. legal. Eu tava olhando até a minha planilha, né, do ano passado, que eu planilho tudo bonitinho, seguindo lá a planilha do profissão assessor. E aí eu tava olhando, aí eu vi a datinha lá, maio, eu falei, ai meu Deus, que fofo. Que Mal legal, sabe né? como é que foi maio esse ano, assim. É, Muito que massa. loucura. E aí, hoje, tu tem noção de quanto em publi tu já fechou nesse ano, assim, um valor total em publis? Então, eu acabei de pegar aquele marco do primeiro do profissão, dos 6 meses. Isso, tu validou a turmalina com 75 mil, não setenta e foi? cinco é. Mas eu acho que agora tá chegando a 90 e pouco, quase 100. Que legal, cara, É. olha só. E aí fechei uma hoje que eu ainda não coloquei na planilha, porque eu tava na rua, ela chegou, mas eu ainda tenho que jogar na planilha. E tem alguma dessas marcas todas que você trabalhou que marcou mais? Alguma campanha que te marcou mais? Cara, olha, eu vou falar marca porque era uma realidade muito assim, distante pra mim. Mas fechar com essas marcas grandes, assim, Boticário, Natura pro Rock in Rio, esses negócios que são muito gigantes, você fala, gente, eu tô conseguindo fazer isso, sabe? Tipo, no The Town, a gente fechou 5 influenciadores, assim. Isso para mim é muito legal. Eu fico como se eu estivesse lá. Eu fico comemorando como se eu estivesse lá com a Natura e olho e dou feedback nos conteúdos. Eu fico muito feliz. Eu gosto de festival, assim, pessoalmente, né? Então, quando eu fecho, né, nesses festivais, eu fico muito boa. Assim, eu fico me achando muito. Eu acho muito legal Eu também. acho muito. Quando sai do online é muito massa também, né? Quando o influenciador vai, putz, eu tô no detal com a Natura, né? Então isso é Sim. muito, parece que transcende muito, assim, é muito massa. E teve uma que a gente fez agora mês passado. Ainda nem postou. A influenciadora ainda nem postou. Mas ela é de gastronomia, ela faz receitas e tal. E a gente tinha já fechado 2 meses com a Daqui. E a Daqui mandava para o voucher, ela fazia os conteúdos em casa e tal. Só que a Daqui fez uma cozinha daqui. E aí convidou a minha influenciadora para criar o conteúdo lá na cozinha daqui. Eu falei, Mas, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Aí levaram produção, videomaker, tudo bonitinho, só para ela lá fazer o conteúdo. Isso também eu achei muito, muito da hora. muito legal. Ó, a Giovana perguntou, ela foi curiosa dessas 5 influenciadoras só numa campanha. Qual foi a proposta? Como que funciona mais ou menos 5 influenciadores? Só Não, no, foram só só, foi minha, só né? pra Natura? Como é que foi? Foi para Natura. Eles fizeram um stand, né, da Natura. Ela é patrocinadora do festival, foi do Rock in Rio. E aí as influenciadoras tinham que ir criar conteúdo mesmo, conhecendo o stand, falando, que participando das ativações, que tinham tinham perfumes para eles usarem, era da linha todo dia. E aí eles colocaram umas meninas no Rock in Rio passando lá os produtos e aí elas tinham que mostrar essas ativações. Muito legal, show de bola. E é isso parece incomum, né? A Giovana perguntou isso. Mas sim, gente, eu até te perguntar, o teu casting tem um nicho, os 8, esse que tá fechando, é um nicho único? São vários nichos diferentes? Como é que é? São vários, são vários. Eu sei que não é um caminho muito fácil, mas eu prefiro assim, porque daí eu tenho variedade. Uhum. Penso assim. Mas assim, até acaba que eles muito se conversam, porque por mais que sejam variados, eu tenho duas de maternidade, tenho uma de moda A, ela é a A mesmo, então ela é meio diferenciada. Aí tenho duas de gastronomia. Então, assim, são variados, mas ainda conversam entre si. Eu consigo trabalhar bem com todos eles, assim. Não fico Perfeito. pingando muito. É, porque pode parecer incomum para as pessoas, mas dependendo da marca, claro, né? Quando você tem um casting, que a gente fala, né? O que é o casting? É um time de influenciadores, né? O seu time de influenciadores assessorados. Quando eles têm um nicho parecido ou até o mesmo nicho, fica fácil de a gente encaixar. Então, chegou.
Pampers, de fralda, eu consigo encaixar 3, 4, 2, que é o caso da Pá, influenciadoras de maternidade. E assim a gente vai ganhando, né, no volume ali com uma única marca, 5 influenciadores, aí você vai ganhando uma comissão muito maior daquele job, né? Então, é Isso, super possível. sim. E hoje, Pá, quais são os teus objetivos para o futuro aí? Quais são os planos? Falou já em aumentar o casting, então você está querendo Sim, tô aumentar um pouco. aumentando. Como é que vai ser? Eu não sei se a gente fala, né, que eu fiz agora o outro curso que a gente fez com o CEO. E aí eu saí, eu tava muito perdida, assim. Eu saí do CEO, agora eu falei, agora é meu momento, agora eu vou brilhar. E aí eu já fechei uma SDR, não sei se as pessoas vão entender, mas é por isso que eu tô conseguindo aumentar o número do casting. Porque daí eu vou ter essa SDR para dar o volume e eu ficar mais com essa parte de negociação, de selecionar mesmo as marcas e conversar mais com os influencers. Então agora eu já fechei, né? Já achei a pessoa. E aí eu vou começar agora nesse próximo mês, já com essa estruturar melhor Que a legal. agência. Que legal, gente. Só para vocês entenderem, quem participa do Profissão Assessor, né, tem a oportunidade, se quiser, de participar deste segundo encontro. Daí é um encontro presencial, é uma outra etapa, Trabalho. assim, né? Que a Pá participou junto comigo. E agora está estruturando, dando os passos para estruturar a agência. Então, eu acho incrível, por isso que eu pergunto um pouco sobre o futuro, porque só para quem está nos acompanhando, que está no começo, entender que cara, tem várias formas de você crescer na sua carreira como assessora, né? Você pode seguir de forma autônoma, né? A Lídia estava aqui na terça-feira, assessora 2 influenciadoras, tem, né, um volume super legal de publis fechadas, de forma autônoma e quer seguir, né, de uma forma mais reduzida. Tem alunos que querem seguir maiores, 10, 15 influenciadores. Cara, tá aí, né? O céu é o limite. Ó, e a Lídia? A Lídia é aluna de profissão assessora, a Lídia tá arrasando. Perguntou o que é um SDR, meninas? Conta pra elas, pá. Então, vou explicar do meu jeitinho que eu aprendi o SDR, mas é basicamente uma pessoa que vai atrás das marcas, o contato quente das marcas. A gente tem uma parte que é meio chatinha, mas ela é muito necessária, que é a parte de prospecção. E ela toma bastante o nosso tempo. E aí eu contratei uma pessoa para ficar realmente nessa parte de prospecção. E aí vai vir para mim mais já é um funilzinho, né? Tipo, eu vou seguir o funil. Eles vão entrar em contato com 100 marcas e vão me dar 20 contatos, mais 20 contatos diretos. Então pulam uma etapa, né? Fica mais fácil para eu conseguir negociar e fazer a parte que eu gosto também. É isso aí, é isso aí. E quando a gente, né, na assessoria, a gente vai descobrindo parte que a gente gosta mais, que a gente gosta menos. Se a gente quiser, a gente pode delegar essa parte que a gente gosta menos. Que é o que a Pá tá fazendo. Cara, essa parte eu não gosto tanto, eu vou contratar alguém para fazer isso para mim. E a gente vai tendo essa autonomia, né, para fazer essa organização. De início, eu também já tenho uma pessoa que trabalha comigo, né? Uma funcionária, ela é minha prima, mas enfim, ela entrou comigo do início, continuou comigo, eu consegui estruturar ela seguindo as suas dicas, a gente está super seguindo, dando certo. E aí ela faz essa parte de atendimento também, porque como Ótimo. eu tinha, né, essa parte de criação de conteúdo, eu falei, cara, vai confundir muito as coisas. Então, ela começou junto comigo, então eu tenho o atendimento, que eu já tinha, e agora eu vou ter o SDR. Então, agora vamos ter total Legal. de 3 pessoas. Muito legal, muito massa. Opa, e agora pra gente se encaminhando pro fim, queria te perguntar, qual conselho tu daria pra Pá que tava começando, que tava na dúvida se assessorava, se não assessorava? Qual conselho tu daria pra quando o teu recomeço agora, alguns meses atrás? Falar, minha filha, não demora tanto, só vai. Nossa, porque assim, o medo e a síndrome da impostora, que tenho muito isso, muitas pessoas têm, a gente tem que cuidar disso para não deixar essas coisas travarem a gente, porque eu sinto que eu podia hoje estar muito maior se eu tivesse começado antes, assim. Então, o meu conselho era, minha filha, não pensa muito não, só vai mesmo que a coisa vai funcionar. Vai devagarzinho, mas vai. Não fica pensando tanto.
Isso é muito doido, né? Porque se a gente pensar demais, a verdade é isso. É que tem gente que pensa de menos, tem gente que pensa demais, 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 tem gente que tá mais ou menos no meio do caminho. Se vocês estão acompanhando, sou uma pessoa que pensa demais, que pensa em todos os cenários apocalípticos que pode acontecer, porque a gente nunca pensa no bom, né? Tá Não. pensando só nos cenários apocalípticos. E ao invés, né? Dificilmente, muito dificilmente. Ou até, às vezes, é impossível que aquele cenário apocalíptico aconteça, né? Porque a nossa mente ela é muito criativa. Então, se a gente ficar pensando demais, a mente do ansioso, né? Quem é muito ansioso também, dependendo da situação, isso trava, né? Trava as nossas ações. E a gente precisa dar um passinho de cada vez, ao invés de pensar lá na frente, lá. Não, peraí. Qual Vai que é o meu fazendo as problema agora? coisas devagar, vai fazendo as coisas aos passos, vai conhecendo. É realmente importante a gente conhecer todo esse cenário da influência, porque a gente acaba pipocando muitas coisas, assim. A gente aprende muito no profissão, mas no dia a dia ele é muito importante. Muito. E também ter o material do profissão assessor me salvou de muitas coisas, porque às vezes eu escolhi fazer assim. Eu sei que tem gente que vai fazendo o curso e buscando. Eu preferi fazer o curso inteiro para ter segurança, porque era aquele negócio que eu não tinha segurança e tal. E aí, então, eu fiz todo o curso para depois começar a assessorar até a mim mesma. E aí eu. Só que aí aconteciam algumas coisinhas durante o dia, tipo assim, como é que eu respondo isso aqui? Tipo, ele quer em permuta. Aí eu entrava lá na aula e pesquisava. Então, assim, é fácil o início, porque a gente vai tendo esse material de apoio, assim. E aí isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. E é isso, né, de você ter a segurança de ter o material para consultar, a comunidade para perguntar. Então, a gente é um trabalho, né, que é novo, é tudo novidade para todo mundo, mesmo para Pá que tá aqui há muito tempo, ainda é novidade, né? É muito doido isso, cara, porque é É. tudo muito novidade. Então, é um trabalho novo, é muito mais seguro, é bom, né, a gente ter um lugar que a gente possa se apoiar ali e Apoiar. recorrer. Fico feliz que o profissional assessor tenha sido essa Foi, segurança para ti. foi. Meu marido ele trabalha numa empresa de tecnologia e aí tem a parte de influenciador, mas é um outro caminho. Ele não trabalha diretamente com influenciadores, mas aí ele estava falando ontem, ele falou, cara, é engraçado que esse teu mercado, ele sempre parece que tá bombando, mas a gente vê que ele só vai bombar ainda mais. Tipo, quando a gente acha que ele chegou no topo, a gente vê que ainda, ele tá ainda crescente. Eu falei, amor, é exatamente isso, é a sensação. E ele não tava nem falando sobre mim, ele tava falando sobre o que ele tá acompanhando pelo trabalho dele. Eu Que falo, mas é interessante. exatamente isso. Tem muito caminho ainda para crescer e a gente acha que não, agora as coisas não vão começar a estabilizar. O negócio ainda tá na crescente. Se a gente for estudar, né, assim, mercados, né, o mercado de energia, o mercado de. A gente está falando de estudar mercado que tem 100 anos, 200 anos. Isso é estudo de mercado, né? Quando a gente está falando de uma coisa mais aprofundada. O nosso tem 15 anos. Nós tem, forçando muito a barra, a gente vai falar que tem 20 anos. A gente está muito longe de poder ter uma amostra suficiente de, né, prática, né, de um mercado existindo para que a gente possa estudar ele. Isso é muito doido, porque parece que é tudo muito rápido, tudo muito, muito, mas É, peraí, ainda, né, ainda tá muito no começo, a gente vai ter ainda tá muita sendo estudado, na verdade. pra caramba, pra É. caramba. Que legal, pá, adorei. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu queria compartilhar, que eu esqueci? Eu Ah, e não tenho. talvez o nome da minha agência, gente, é mais Claro. influencer. Como é que é o nome? Eu não perdi. Mais influencer. Mais influência. Da Pá Granado, que o teu nome é muito bom, né? Que ele é muito bom. Ele Pá é uma Granado é muito bom, marca. não tem como É, esquecer. ele é uma marca. Claro. E eu, já de muito tempo as pessoas nem sabem meu nome. Às vezes vão chamar, me chamam o nome da minha irmã sem querer. Eu falei, não, gente, tá bom, tá tudo bem. Segue aí, que tá tudo Tá bem. tudo certo. Então tá ótimo, mais influencer tá aí, gente, acompanha, pá. Eu vou soltar agora no feed, porque agora não aparece as duas bolinhas aqui, é um saco do Instagram. Então eu vou soltar no feed, vou deixar para marcado lá para vocês clicarem, irem pro perfil dela, verem o trabalho dela, vai ser muito legal, tá? Perfeito, Maria. Muito obrigada, Obrigada. Maria.
Imagina, obrigada a você, obrigada pelo teu tempo, obrigada por ter compartilhado a tua história. E a gente se encontra muito mais ainda pela frente. Tem muita Pode água para deixar, rolar. estou por aqui. Qualquer coisa, estou por aqui. Combinado. Valeu, gente. Valeu, pá. Tchau, tchau. Beijo, beijo.